Quem me conhece sabe bem a angústia em que vivo desde que no final do mês passado eu e a Comissão Executiva nos deparámos com a impossibilidade de processar os salários do mês de novembro. Já antes, o não pagamento do subsídio de Natal tinha sido para nós um profundo golpe e um motivo de profunda preocupação. Devo, antes de mais, uma explicação para o facto de, contrariamente ao que comuniquei a esta Comissão no passado dia 22 de dezembro, estar hoje disponível para participar nesta audição. Gostaria de deixar bem claro que continuo a pensar exatamente sobre as motivações que levaram o Bloco de Esquerda a solicitar a minha presença nesta Comissão, bem como o aproveitamento político que essa mesma força política tem feito ao longo das últimas semanas sobre a difícil situação em que vive o Global Media Group. Como também tenho profundas reservas, pese o papel que reconheço ao Parlamento, que exista quem pretenda forçar uma empresa privada como é o Global Media Group a prestar contas da sua gestão a uma comissão parlamentar. Assim, estou aqui hoje, basicamente por duas razões. A primeira relaciona-se com o respeito que possuo pela Assembleia da República. Repito, instituição basilar e fundamental da democracia, em cujos valores fui formado e sempre me revi. A segunda, porque há limites para suportar os insultos, as mentiras e as alevosias que escutei dos relatos que me fizeram sobre o que se passou aqui em algumas das audições que aqui ocorreram. Gostava, antes de tudo, de deixar claro algo que é indesmentível. Esta Comissão Executiva que eu presido e que é formada hoje por Filipe Nascimento, Paulo Lima de Carvalho e Marco Galinha, iniciou funções no passado dia 15 de setembro, ou seja, exatamente há 3 meses e pouco, ou melhor, há 117 dias. A seguir, gostava também de realçar que todas, repito, todas as decisões tomadas pela Comissão Executiva foram aprovadas por unanimidade, leia-se, sem que até hoje, nas atas desse órgão, conste um único voto contra ou sequer uma abstenção. E já agora também, que ainda há dias, na reunião de acionistas, onde todos estiveram presentes, todos eles, todos os acionistas, aprovaram as bases do plano de reestruturação do grupo e expressaram claramente o seu apoio a esta Comissão. Queria também, para terminar esta intervenção inicial, aqui reafirmar o que tanto eu como a própria Comissão Executiva já o afirmámos publicamente. Raro é o dia, desde que iniciámos funções, há 3 meses e meio, que não somos surpreendidos por factos, negócios ou procedimentos que denotam a forma liviana e pouco transparente, para não classificá-la de outra maneira, como este grupo foi gerido ao longo dos últimos anos. Mas disso estou certo e espero poder falar no decurso das questões para as quais estou desde já disponível para responder com todo o gosto. Muito obrigado. Ser responsável por grupos de mídia acarreta grandes responsabilidades, naturalmente também alguns benefícios. Uma das responsabilidades tem a ver com a prestação de contas, inclusive pelas obrigações legais de transparência a que os grupos de comunicação social estão obrigados, independentemente das obrigações gerais de esclarecimento a que qualquer setor deve perante o Parlamento. Acresce a isto que não foi o Bloco de Esquerda que deixou de pagar os salários aos trabalhadores e é perante esses trabalhadores e sobre eles que sim recai um duro golpe de não pagamento do subsídio de desemprego, do subsídio de Natal, é perante eles que nós pretendemos, e em nome deles que pretendemos encontrar esclarecimentos e é também em nome deles que julgo que consideram que as palavras do atual administrador José Paulo Faf sobre o grupo desvalorizam muito mais o grupo do que a procura do Bloco de Esquerda pelos esclarecimentos e pela verdade. E é só isso que nós estamos aqui à procura, tentar perceber o que é que aconteceu a um grande grupo de comunicação social que está em vias de ser destruído e apurar responsabilidades. Gostaria de lhe perguntar quem é que negociou a entrada do tal fundo nas páginas civilizadas, se sabe qual é que foi o valor do negócio e quem é que é o beneficiário do fundo. Eu vou, tal como fiz na audição anterior, vou-lhe entregar um guião escrito das perguntas que vou fazer para que, se os serviços puderem... Absolutamente, com toda a razão.
assim tem o guião escrito, eu sempre consigo fazer as perguntas porque percebo que é complicado. Portanto, quem é o beneficiário do fundo e qual é que é a razão de haver tanto secretismo em torno do fundo? Da mesma forma, se existe ou não uma participação ou uma relação com Daniel Dantas e se ele está ou não ligado a este World Opportunity Fund. Da mesma forma como perguntei desta manhã a Marco Galinha, gostaria de saber qual é a sua relação com o empresário Luís Bernardo. É sabido que é uma presença assídua nos escritórios da Global Média. Que relações empresariais teve ou tem com o grupo? Se Luís Bernardo alguma vez lhe sugeriu pessoas para trabalharem ou colaborarem no grupo ou nos seus títulos? Sabemos agora que a empresa de Luís Bernardo foi convidada pela atual Comissão Executiva para preparar o futuro estratégico do grupo. Pergunto-lhe se não é incompatível com uma empresa que trabalha com grupos concorrentes, que faz assessoria de imprensa, que faz marketing político, esteja a desenhar o futuro deste grupo de comunicação. Pergunto-lhe qual é que era o projeto para a Global Media que foi negociado com o fundo, entre o fundo e a nova administração, ao abrigo do qual foram feitas promessas às novas direções, inclusive a Rosália Amorim, que disse aqui que só aceitou dirigir a TSF a troco de um reforço que depois não só não se concretizou, como acabou por se revelar uma enorme mentira. Afinal, de que reestruturação é esta e porque é que dela não tiveram conhecimento as direções? Pergunto-lhe quanto é que o fundo de facto investiu no grupo, para além do valor do negócio, ou seja, de quanto é que os acionistas da página Civilizadas encaixaram ou não com o negócio, quanto é que investiu no fundo e o que é que são estes 10,2 milhões que foram indicados como o investimento que já foi colocado no fundo. Pergunto-lhe porque é que, e se é verdade, que no segundo semestre de 2023 foram feitas 35 contratações, aumentando em 2,3 milhões os custos do grupo, grande parte delas para administradores ou pessoas ligadas à administração, outras no DN, enquanto há trabalhadores a recibos verdes que são despedidos, há há atrasos salariais e há subsídios que não são pagos. Pergunto porque é que há trabalhadores que já receberam, como é o caso do Açoriano Oriental, e outros que ainda não receberam. Pergunto-lhe, afinal, qual é a causa destes atrasos e se é, de facto, um bloqueio por parte do Banco Atlântico Europa e, se sim, que razões alegou este banco. Se o problema é da gestão passada, pergunto-lhe o que é que aconteceu ao dinheiro que, eventualmente, o grupo haveria de encaixar no último trimestre de 2023, das receitas que naturalmente tem. E já agora, porque é que o próprio Presidente da Comissão Executiva assumiu uma estratégia de desvalorização, eu vi-o até, inclusive, a desvalorizar, e isso foi aqui dito pela diretora do JN, a desvalorizar os números que o JN vende em banca e em assinaturas. Um último conjunto de perguntas sobre a compra. Há uma troca de acusações sobre quem é que enganou quem, e, portanto, eu pergunto-lhe quem é que fez a due diligence do grupo, quem é que foi enganado pelo fundo, ou seja, se foi o administrador Paulo Faf que foi enganado pelo fundo, que afinal não pôs o dinheiro que tinha prometido pôr, ou se foi Marco Galinha que enganou o fundo ao vender uma coisa, vendendo gato por lebre. Queria perguntar-lhe quem é que o convidou para administrador da Global Media Group e, última pergunta de todas, queria lhe perguntar relativamente a interferências editoriais diretas, se convidou pessoas diretamente para colaborarem com títulos do grupo, se procurou condicionar ou suspender conteúdos, se suspendeu conteúdos, alguns sem custos e outros sustentados por patrocínios, passando por cima das respectivas direções dos títulos, sabendo nós que, em alguns dos casos, isto é absolutamente verdade, porque é o que está a acontecer, por exemplo, na TSF. Isto são praticamente 30 perguntas que eu vou tentar responder, não sei se vou conseguir, mas não gostava de sair daqui respondendo a tudo. Sr. Deputada, ouça, eu gostava de sair daqui respondendo a tudo, tenha a certeza disso, e vou tentar. Quantas das empresas do Grupo Bela que prestam serviço ou são fornecedores da Global Media? Excelente pergunta, não lhe sei dizer ao certo, sei que os serviços são muitos.
Sei que o facto de nós, quando assumimos a gestão da Global Media, termos internalizado alguns dos serviços que eram assumidos pelo Grupo Bell, estou a lembrar-me, olha, o gabinete jurídico custava à volta de 10 mil euros, a direção financeira, parte dos recursos humanos, etc, etc, mas eu não lhe sei responder isso ao certo. Sei que isso nós internalizámos esses serviços, porque achámos que não tinha lógica estarem fora do Global Media Group, e daí até temos feito algumas contratações num valor mais baixo do que gastávamos com o Grupo Bell, exatamente para colmatar essa dispensa do Grupo Bell. Qual é o valor das prestações de serviço do Grupo Bell à GMG? Não sei, sei que há uns arrendamentos, penso que da sede do JN, penso que a frota, há alguns carros alugados numa empresa que é do Grupo Bell, chamada Mistérios da Terra, mas não lhe posso entrar em pormenor. Se quiser fazer-lhe chegar isso, faço com todo o gosto. 2. O que aconteceu à evasões e à volta do mundo, porque é que transitaram para as... Muito bem. As evasões e a volta do mundo transitaram da Global Media para as palavras de prestígio a pedido do Sr. Marco Galinha, na altura em que se teve que sujeitar a operação de compra de uma posição nas páginas civilizadas à autoridade da concorrência. E por uma questão que se prendia com a percentagem de monopólio, digamos assim, destes dois títulos, um deles de viagens, etc., etc., os advogados, o Dr. Marco Galinha, ou quem aconselhava o Dr. Marco Galinha, pediram-nos a anuência para facilitar a aprovação na autoridade da concorrência que aceitássemos a transferência dessas duas revistas, da titularidade dessas duas revistas, embora a produção delas continuasse na órbita do Global Media Group. Qual era a dívida do Global Media Group ao Estado e aos sócios? Ao Estado, sei que há uma dívida de, neste momento, cifra-se em 7,5 milhões, que está abrangida por um RERT, que está a ser escrupulosamente pago todos os meses. Qual a taxa desses empréstimos? Não sei. O que o Grupo reembolsou os empréstimos aos sócios no valor de 7,5 milhões, não lhe sei responder. Isso é antes da minha chegada. Qual era a taxa? Muito menos. O que significa o adiantamento de contas de luz em 2022 no valor de 833 mil euros nas contas da empresa? Não sei. Não lhe sei dizer, ao certo, não lhe posso dizer. Também é antes da minha entrada. E a Sra. Deputada cita aqui uma citação, faço a redundância, de um comunicado nosso, da Comissão Executiva, que eu mais à frente talvez seja melhor responder, porque tem a ver com outras perguntas que já vi aqui. Qual a sua relação com o Marco Galinha, quem o apresentou, porque se deu tal e qual, quem financiou tal e qual, tal. Muito bem. Eu conheço o Marco Galinha talvez há 8 anos, 9 anos. Conheci através de um amigo comum que me apresentou num jantar, no mero acaso. Não sei há quantos anos foi, sei que ele na altura estava para entrar naquele programa da SIC, que era o Shark Tank, uma coisa assim do género. Foi quando eu o conheci. Acho que nunca mais falei com ele. Falei 2 ou 3 vezes que nos encontramos casualmente. E quando ele comprou a Global Media, ou adquiriu a posição da Global Media, ele ligou-me e convidou-me para uma conversa mantida no Farol Hotel, em que me perguntou 2 coisas. A primeira é o que é que eu faria no lugar dele, estando na Global Media, e depois de eu lhe ter respondido, se eu queria ir trabalhar com ele. Eu dei-lhe os meus conselhos. O primeiro conselho que lhe dei foi que ele devolvesse o Diário de Notícias à banca. O segundo conselho que lhe dei, e lembro-me, foi que encontrasse parceiros pelo mundo, na diáspora portuguesa, no Brasil, em Angola, até na China, em Macau, para fazer edições das publicações que ele tinha aqui nesses países. Quanto à segunda resposta que lhe dei, tinha uma empresa de consultoria e disse estou disponível, disse-lhe qual era o meu valor, e ele dias depois não aceitou, porque disse que eu custava muito dinheiro. Bom, quanto à cedência da marca, do uso da marca tal e qual por 10 anos, eu penso que é 7 e não 10, Sra. Deputada. Eu penso que é 7 e não 10. Mediante o pagamento mensal de 820 euros. Como é da troca da cedência? Muito bem. Nessa mesma conversa, porque já
há muito tempo, que tinha várias, como é que eu lhe ia dizer, não é pedidos, mas solicitações de algumas pessoas, para você devia relançar o tal e qual, devíamos relançar o tal e qual, até antigos colegas meus. Eu disse-lhe, eu tinha lançado um livro com o Gonçalo Pereira Rosa sobre o tal e qual, que tinha sido um êxito de vendas, e eu tinha percebido que a marca tal e qual ainda funcionava. Vendeu 4.000 exemplares ou 4.500 exemplares, que é uma brutalidade nos tempos que correm. Em pleno Covid, se não me engano, em 2020, quando tal e qual fez 40 anos. E eu disse-lhe, um pouco até de uma forma... Disse, porque é que tu tens lá o título tal e qual, porque é que tu não me cedes o título tal e qual? Ele nem sabia que o título tal e qual estava parqueado na Global Media, aliás, como estão outros. E disse, sim, eu vou-te ceder o título, sim senhor, e tal. E a conversa ficou aí, depois falámos 2 ou 3 vezes sobre isso e acordámos a cedência. À última hora, a cedência passou para aluguer e à última hora o aluguer, quando já estávamos definidos, quanto é que era, quanto é que não era, surgiram a assessoria jurídica do Sr. Marco Galinha a exigir-me o pagamento de uma dívida que tinha 23 anos na altura, de uma empresa de que eu era sócio, de facto, uma dívida de 1997, da Luz ao Mundo, portanto, que é uma empresa que já nem existe, depois foi substituída pela Control Invest, depois foi pela Global Media, etc., etc., que é uma dívida que eu sempre assumi enquanto sócio da Chiado, uma dívida que eu quis pagar em 2 ou 3 reuniões que tive com a administração da Luz ao Mundo, em 99, 98, mas que nunca chegámos a acordo sobre essa dívida, e dívida essa que, segundo os meus advogados, estaria prescrita. Mas como eu percebi, primeiro, eu reconhecia obviamente a dívida, e segundo, como eu percebi que essa dívida tinha sido cirurgicamente recuperada ao fim de 23 anos, eu aceitei, disse, então vamos fazer um acordo e eu pago essa dívida, dei-me 5 anos para pagá-la. Até pedi 10 anos. Aqueles que propuseram 5 anos, propuseram na altura 30.000 euros, e eu acho que depois pedi 15, então andámos ali a negociar e ficou nos 20.000 euros e com a obrigação de eu pagar em 5 anos. Coisa que fiz nos primeiros 3 ou 4 meses e que suspendi depois de me ter falado com o Sr. Marco Galinha e termos chegado à conclusão que eu podia pagar a dívida até 5 anos. E ele disse, a ajuda que eu te vou dar relativamente ao tal e qual é libertar-te do pagamento mensal desta dívida, deixando-te pagá-la ao longo dos 5 anos, conforme te der mais jeito. Portanto, eu gostava que essa questão da dívida, penso que ficou, do meu ponto de vista, está clara. Deixou a empresa para minhas máquinas, foi gerente e diretor, nunca fui diretor do tal e qual. Eu não sou jornalista desde 1999, desde o dia 31 de agosto. Fui administrador, fui sócio maioritário, tinha 80%, vendi a minha participação em abril, se não me engano, penso que foi registada mais tarde, mas foi em abril, com dívidas de 334.000 euros em falência técnica. O tal e qual não está em falência técnica, não vive de boa saúde, aliás, nenhum jornal em Portugal vive de boa saúde, infelizmente, não está em falência técnica, não deve 334.000 euros. Eu ontem tive o cuidado, depois eu estive fora e quando voltei vi estas coisas, tive o cuidado de falar com os atuais sócios e gerentes tal e qual. O tal e qual tem uma dívida corrente hoje em dia na ordem dos 30 mais 20, 50.000 euros, deve ter créditos bancários escrupulosamente pagos no valor de 60.000 euros. Portanto, se somarmos tudo isto, créditos bancários que estão a ser pagos escrupulosamente, e o que é gráficas e esses fornecedores, coisas, não alcançam os 40.000 euros, portanto vão lá entre 100 e 110.000 euros, que é 1/3 do que é dito aqui. Mas tudo bem, eu sei que a senhora deputada foi induzida em erro por uma notícia que eu também li. Tal como referiu no início da sua intervenção, também o PSD está preocupado com aquilo que se está a passar no Grupo Global Media, está preocupado porque realmente as pessoas que ali trabalham, os jornalistas e outros técnicos, não receberam os ordenados, não têm a perspectiva de receber esses mesmos ordenados, e também aquilo que vão ouvindo e vamos lendo, reporta-se a uma circunstância, uma situação em que parece que é o próprio grupo que está a querer digladiar dentro do próprio grupo e não procurar, de alguma forma, resolver os problemas. E é nessa circunstância, Sr. João Paulo Fávio, que eu coloco aqui a primeira questão. José Paulo Fávio, que eu coloco aqui a primeira questão. Peço desculpa.
Primeira questão, e sendo muito direto, a não concretização da compra da ação da Lusa pelo Governo, de que forma contribuiu para este cenário que é aqui hoje apresentado? Segunda questão, de manhã ouvimos aqui em audição a Sra. Ministra da Segurança Social, Sr. Secretário de Estado, em relação à eventual participação, ou pelo menos a intervenção do Fundo de Garantia Salarial. O que gostaríamos de saber é, o Conselho a que preside, ou a Comissão a que preside, está na disposição de solicitar o apoio do Fundo de Garantia Salarial? Segunda questão, ainda dentro deste mesmo tema. O Estado, através dos seus organismos devidos, já contactou a vossa empresa para tentar perceber o que se passa? É a segunda questão dentro desta mesma área. Terceira questão. Já aqui foi abordado pela minha colega do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, que o plano estratégico foi de alguma forma encomendado esse serviço, ou adjudicado esse serviço, ao Sr. Luís Bernardo, ao Gabinete do Sr. Luís Bernardo. Eu queria lhe perguntar, a questão que lhe coloco é, já há algumas indicações desse plano estratégico, têm conversado convosco, e as conclusões já poderá dizer aqui quando é que elas vão ser apresentadas ao vosso grupo, e que depois, em função dessas conclusões, o que é que pretendem fazer, se é que já pode acrescentar alguma coisa. Concretamente, esta questão é, o que é que levou a vossa gestão a encomendar este estudo, este plano estratégico? Segundo, se já tem algumas indicações ou não deste mesmo plano estratégico, o que é que está a ser feito, do ponto de vista da metodologia e da processologia, para que esse mesmo estudo seja feito. Terceira questão, ou quarta questão. Temos vindo aqui fazer várias audições, e ainda bem que elas têm acontecido, e ainda bem também que a sua disponibilidade foi alterada para estar aqui connosco. É bom em favor da verdade, é bom em favor da realidade, e é bom no confronto de opiniões sobre esta matéria, mas também de factos concretos, não apenas opiniões, questões concretas. E queria perguntar-lhe se realmente conjunto de intervenções aqui proferidas, mas também a sua própria participação no cenário da imprensa, no público, não no jornal propriamente, mas no público, comunidade, se a sua intervenção não tem também produzido algum desmerecimento do próprio grupo que lidera. Ou seja, a perda de valor é ou não é sentida neste momento por vós? Redução de receitas publicitárias, redução de venda de jornais, quebra de compromissos anteriormente assumidos. Há ou não há também, da sua parte, alguma responsabilidade nesta desvalorização deste importante grupo de comunicação social? E o que é que tem a dizer sobre esta questão? Depois, e para mesmo concluir, referiu também numa entrevista que, quando começou a liderar o grupo, notou que havia algumas situações menos claras que se passariam nas anteriores gestões. Nas anteriores diversas gestões que passaram neste grupo. O que lhe queria perguntar é o seguinte, pode aqui partilhar connosco que situações menos claras são essas que referiu? Mesmo sendo, como referiu, um grupo privado, e também o sabe muito bem, como referiu, o respeito pela Assembleia da República e saúdo nessa sua perspectiva, quando se fazem estas afirmações por um dirigente, tem que ser consequente, ou pelo menos algo mais tem que ser partilhado com o público, a partir aqui da Assembleia da República. Por último, e não menos importante, até porque sou eleito por um distrito do interior, e nestas coisas, infelizmente, tudo começa na base e quando chega ao topo é que há uma preocupação maior de visibilidade pública com os temas. A imprensa regional tem sofrido muito ao longo destes anos. Soubemos aqui, através do estudo, que 60% dos municípios deste país já não têm um jornal. Hoje mesmo, o Sr. Marco Galinha referiu aqui que fica muito caro levar os jornais a algumas zonas. E foi mencionado numa das suas intervenções, e se não foi a sua, pelo menos eu pude ler, e desde já as minhas desculpas se não foi a sua, referiu que era importante a partir de janeiro ir recortar os recibos verdes, digamos assim. Ora, pelo que nós também aqui podemos testemunhar da intervenção do Sr. Domingos Andrade e de outras também, significa desde logo que tudo aquilo que é a proximidade de um jornal tão importante como o Jornal de Notícias, mas também outros matutinos, outros diários, fica em causa a informação do todo nacional, restringindo cada vez mais àquilo que se passa em Lisboa e Porto, sem desfavor aqui para a cidade de Lisboa, nem para os meus colegas aqui do Porto, mas fica tudo muito restringido a estes dois distritos. E parece-me que realmente a imprensa, quer privada, quer estatal, e quer nós também aqui, enquanto destes, temos uma maior responsabilidade neste processo para que realmente todo o país possa ter e ser beneficiário desta imprensa livre e que a imprensa regional possa ter uma palavra a dizer, e parece-me que este conjunto de pessoas que trabalham nos diversos distritos tem naturalmente uma responsabilidade acrescida em fazer chegar isso ao todo nacional. Obrigado. Sr. Deputado, vou tentar ser o mais rápido possível para tentar responder às suas 5 questões, não me engano. Relativamente à Lusa, eu tenho aqui umas notas, porque sabia que
íamos abordar este assunto, portanto, trouxe isto mais ou menos aqui esquematizado. Durante a gestão anterior, o Estado português mostrou interesse em, no âmbito de um projeto, do meu ponto de vista, excelente, de transformar a Agência Lusa numa ferramenta que permitisse apoiar os mídias nacionais, incluídos os regionais, em adquirir os cerca de 46% que as páginas civilizadas e o Global Media Group possuem naquela agência. Penso que esse interesse foi transmitido por volta de maio ao Marco Galinha, já estávamos nesse momento a negociar, e o acordo de princípio do fundo foi transmiti-lhe logo de imediato quando consultado sobre o tema. Foi então estabelecido um modus operandi para essa operação, para a transação, que passava em primeiro lugar por uma realização de uma avaliação que ficou a cargo da Deloitte, e acordado, concluídos estes pressupostos e aceitos os valores pelo Global Media Group, o negócio e pelas páginas, o negócio teria lugar no mês de setembro. Concluída que foi a avaliação em finais de agosto, que estranhamente não incluía nem a valorização do edifício sede da Lusa, nem o próprio acervo da agência, o Estado português apenas apresentou ao Global Media Group a proposta de compra 2 meses depois, já em novembro, e que, além de cifrar em cerca de 400 mil euros abaixo do valor apontado pela Deloitte, incluía a obrigatoriedade do pagamento à cabeça por parte do Global Media Group da dívida existente no valor de 700 mil euros, herdada por esta administração, mas que se encontrava, sublinhe-se, quase na sua totalidade abrangida por um plano de pagamento que estava em vigor. Apesar disso, ou seja, do claro aproveitamento que o Estado fez da situação do Global Media Group, a importância que a receita da venda das participações na Lusa possuía no planeamento financeiro, que esta administração deu o seu acordo aos valores e termos do negócio, deixe-me dizer que eu tive oposição dentro da Comissão Executiva, particularmente do meu CFO, em assinar este documento, porque ele achava que era uma atitude de má-fé por parte do Estado português. Mas eu, apesar de tudo, convenci-o a assinarmos. Mas eu dizia, a importância que a receita da venda dessas participações tinha no nosso planeamento financeiro, aceitámos e acordámos que o contrato de venda seria formalizado e a venda concretizada a 29 de novembro, cerca de 2 meses após a data estipulada para tal. Surpreendentemente, sem que nada o deixasse antever, e na sequência de declarações públicas, no mínimo estranhas, do Sr. Presidente da República e do principal partido da oposição, o Governo comunicou no dia 30 de novembro que, afinal, o negócio não iria ter lugar, dado não ter existido um suposto consenso partidário, algo que meses antes tinha sido comunicado ao Global Media Group existir. Em face desse volte-face do Governo, que não foram, obviamente, alheios à exposição pública do Sr. Presidente da República e do PSD, provocaram um claro transtorno a nível financeiro no Global Media Group. E foram a causa principal para que pese uma transferência de emergência feita no fundo no valor de 1 milhão de euros nesse mesmo dia, os salários de novembro fossem pagos com 4 dias de atraso. Esta é a questão, o que se passou exatamente com a Lusa. Relativamente ao Fundo de Garantia Salarial, não, Sr. Deputado, não fomos contactados por ninguém nesse sentido e nós achamos que nós temos uma solução, podemos falar mais tarde, para a questão dos salários na Global Media. Quanto ao plano estratégico, o plano estratégico está definido há muito. O que a empresa WLP a WL Partners, peço desculpa, está a desenvolver é exatamente um aprimoramento e uma sintonia fina desse plano estratégico, e é um plano que está praticamente concluído e que todos os dias, digamos, de alguma maneira, é tratado. E as minhas intervenções que desvalorizam os produtos, a perda de valor. Sim, senhora, Sr. Deputado, eu vou-me recorrer aqui de números. O senhor falou da importância que, no caso do Jornal de Notícias, teria no interior, é verdade. Se alguém desvalorizou o Diário de Notícias, e não estou aqui a dizer que foi de uma forma
ostensiva, nem premeditada, obviamente, foi quem contribuiu para que o Diário de Notícias, entre 2019 e 2023, tivesse esta descida de 31.000 exemplares para 14.926. Estes números são de venda na banca, são números da VASP, fornecidos pela VASP. Estão aqui, posso deixar isto aqui na comissão, são os números. Entre 2019 a 2023, o Diário de Notícias teve uma queda, o Jornal de Notícias, peço desculpa, teve uma queda na ordem dos 7.000, 8.000 exemplares. Todos os anos foi descendo, 31.000, 23.000, 19.000, 17.311. Eu não gosto de mentir. Eu, quando vejo pancartas, quando houve a greve no Jornal de Notícias, mais do que legítima, diga-se de passagem, a dizer que o Jornal de Notícias vendia 30.000 exemplares, não vende. O Diário de Notícias vende, volto a dizer, uma média de 14.000 exemplares, vendendo em banca entre segunda e sexta-feira cerca de 12.000. Cerca de 12.000. O Diário de Notícias vende em Viana do Castelo 733 exemplares, médias, Vila Real 335, Bragança 149, Viseu 196, na Guarda, Sr. Deputado, no seu distrito, 46 exemplares de média por dia, 46 exemplares. Desculpa eu sublinhar isto. Em Aveiro, 1.516, em Viseu, 196, em Coimbra, 128, Castelo Branco, 35, Leiria, 77, Santarém, 59, Porto Alegre, 9, Évora, 12, Setúbal, 116, Lisboa, 433, Beja, 17 e em Faro, 101. O Jornal de Notícias tem, ao seu serviço, 90 jornalistas e 70 colaboradores. Tem 160... O Jornal de Notícias é feito por 160 pessoas. Para que tenham um exemplo, o Correio da Manhã, no seu todo, e estamos a falar de repórteres de imagem, repórteres fotográficos, jornalistas, serviço de apoio à redação, o Correio da Manhã, no seu todo, estamos a falar do Correio da Manhã, CMTV e aquelas revistas que o Correio da Manhã tem, penso que são 6 ou 7, tem 220 jornalistas, colaboradores nessas áreas. Portanto, eu não quero desvalorizar a marca do JN, que tentou-se criar aqui de mim uma imagem que eu sou contra o Porto e tal. Comigo não contem para isso. As minhas origens são do Porto, o meu pai é do Porto, eu vivi no Porto, adoro o Porto, tenho nada contra o Porto, antes pelo contrário. Só não sou do Futebol Clube do Porto, sou da Académica. De resto, não tenho nada contra. Não, a questão não se põe. A questão é que eu não posso deixar que se digam que vende 30.000 exemplares ou que ganha 3 milhões de euros quando ganha 216 mil euros. Também posso deixar, ao Sr. Presidente, se quiser, o Diário de Notícias hoje ganha 216 mil euros por ano. 216 mil euros. Portanto, eu não desvalorizo, eu não posso pactuar com o que é uma inverdade e uma falsidade. O Sr. Domingos Andrade esteve aqui... Eu não ouvi, sinceramente não ouvi, não tive interesse em ouvir, mas obviamente que nos chegou o relato. Falou nisso. Mas o Sr. Domingos Andrade é um dos grandes responsáveis pela queda de vendas do Diário de Notícias, por uma razão simples. Do Jornal de Notícias, lá estou eu com o Diário de Notícias, vão dizer que isto é uma coisa subconsciente. Gosto muito do Diário de Notícias. Porque isto é uma questão muito simples. Houve uma estratégia editorial para o Jornal de Notícias, a meu ver, errada. E a prova está aqui, desculpe lá que eu vou derrubar isto. A prova está aqui. Quando se quis transformar um jornal, que era um jornal de referência, um jornal com ADN fortíssimo de informação regional, que tinha uma certa presença nacional, mas tinha um ADN profundamente regional e assente na informação regional. Quis transformar de um jornal de referência nacional. Eu atrevo-me a dizer que por algum deslumbre, tudo bem, o resultado está aqui à vista. O Sr. Domingos Andrade é aqui diretor, aqui entrou a Dona Inês Cardoso e o resultado está aqui à vista. Ao mesmo tempo, o Correio da Manhã, escancararam as portas ao Correio da Manhã, que hoje, só na região norte, certamente vende mais do que o Jornal de Notícias em todo o país. E isso, eu tenho que dizer, eu não posso ocultar isto. Eu não posso, porque é assim. As administrações controlam os custos, não controlam as receitas, Sr. Deputado. Isso é que as administrações, infelizmente, não controlam as receitas. E as receitas dos jornais vêm daqui. Agora, dizer assim, o Jornal de Notícias é líder na informação digital? É, sim, senhora.
E sabe qual é o top 5 das cidades que mais acessos têm ao Jornal de Notícias e também ao JN e também ao Jogo? É impressionante. Em primeiro lugar, Luanda. Segundo, São Paulo. Terceiro, Porto ou Lisboa. E depois um é Sintra. É impressionante a presença que os jornais da Global Media têm, mais do que em Portugal, fora, no chamado top 5 das cidades de acessos digitais do Jornal de Notícias, a primeira é Luanda. Como é também no Diário de Notícias, penso eu. Portanto, eu acho que são coisas que nós também temos de ter em conta quando falamos.